Então vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Espero que eu consiga, né, gravar. Vou tentar aqui. Meu Zoom, meu YouTube tá com algum problema, porque toda live que eu tento transmitir dá algum erro. Vou ter que descobrir o que tá acontecendo ali. Mas vamos lá. Hoje eu me programei para fazer uma aula um pouco diferente ali. A gente tem falado bastante de emoções e vou continuar, né, nessa ideia de emoções. Mas eu quis trazer algo hoje voltado muito para o nosso feminino, né? Para falar um pouco das fases que a gente passa. Nós mulheres, a gente é multifatoriais, né? A gente é multipotencial, a gente faz um monte de coisa, pensa um monte de coisa, carrega um monte de coisa. E cada fase ali da nossa vida, cada fase do nosso mês, carrega algo diferente, carrega um sentimento diferente, uma energia diferente, e isso se conecta muito com as fases da Lua. E quando eu pensei nessa aula, eu não sabia que hoje é um dia que vai ter uma super lua. Olha só, nem sabia que ia ter a tal da super lua. Então é um dia de energia especial hoje. E eu quis trazer que esses ciclos que a gente passa os ciclos também que a Lua passa, e eles têm um pouco a ver com os ciclos da nossa vida, e eu quero mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. E antes de eu começar, eu quero que a gente use, né, essas informações para potencializar alguma coisa aí na nossa vida, nos nossos dias, e para que a gente comece a refletir. Ontem eu ouvi uma frase que eu achei muito legal. Falava assim: qual escolha você fez no passado que permite que você escolha, né? Que determina as escolhas que você pode fazer hoje. Então, muitas vezes as escolhas que a gente fez lá atrás, elas que determinam o tipo de escolha que a gente pode fazer hoje. Então, digamos que eu escolhi que eu ia, sei lá, eu ia fazer um concurso público. E daí, meu horário de trabalho é da 1 às 7 da noite. E eu quero levar e buscar meu filho no colégio. Não dá. Então, eu não posso ter esta escolha hoje, porque eu fiz uma escolha no passado. Olha que louco, né? E eu quero trazer essas informações hoje sobre os olhos, mas trazer essa reflexão, né? O que talvez hoje esteja na hora de eu começar a escolher? O que talvez hoje eu tenha que deixar, né? Deixar para trás. Que hábitos eu tenho que mudar, que emoções eu tenho que mudar, que atitudes eu tenho que mudar, para que daqui para frente a minha vida comece a fluir mais. Eu sempre falo, não adianta que eu saber, esse óleo é bom para isso, aquele óleo é bom para aquilo, eu posso usar assim assado se eu não usar, né? A gente tem o poder de mudar muitas coisas. A gente pode transformar a nossa realidade, mas a gente precisa ter uma atitude para isso, fazer algumas escolhas para isso. Eu, alguns anos atrás, fiz essa escolha, né, de trocar de profissão, porque eu entendi que lá dentro da físio, dentro da minha clínica, eu acabava ficando muito presa. Eu não queria mais ser escrava do meu negócio, mas eu não sabia o que eu ia fazer. E nessa autodescoberta, nesse autoconhecimento, eu fui encontrando novos caminhos e eu atraí Doterra até mim. Sempre falo que quando eu ouvi o plano de negócio da Doterra, eu disse, meu Deus, era um negócio que eu estava procurando e só que chegou em mim, chegou, eu comecei a usar os olhos, eu achei bom, eu queria falar dos olhos para todo mundo e quando eu vi, era o negócio que eu queria. Era um negócio que eu estava procurando, eu nem tinha percebido, mas de alguma forma, aquela minha energia, aquela minha busca trouxe essa oportunidade para mim. E naquele momento, quando eu vi que aquele negócio era o que
queria, eu tinha que fazer uma escolha de ir, né, Lau, eu acho que tá travando um desenvolver esse pouco o teu. negócio, ou de fingir que eu não Mina, é vi. o da Lau? É o da Lau que Ai, tá será travando, Mina? que Ou é o meu? triste? Eu acho que é Ah, o meu, eu vou botar no tá. 3G, espera aí. Eu acho que é o da Laura, porque também travou para mim. Claro que o Wi-Fi a gente vê, né, mas aqui é discussão no grupo aqui, que nunca funcionam as internet aqui. Bom, então o que eu estava dizendo é que para a gente mudar algo na nossa vida, a gente precisa fazer escolhas, e isso em tudo, né, seja no profissional, no emocional, em relacionamentos, tudo a gente precisa fazer escolhas. Então eu vou trazer aqui algumas coisas, né, sobre a gente, sobre o ciclo, sobre as transformações. Vou linkar com alguns olhos que a gente pode utilizar para melhorar algumas coisas, mas é muito importante que vocês absorvam essa informação e utilizem ela para que de fato vocês transformem alguma coisa, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então eu coloquei aqui, né, a sabedoria da lua para comparar ali a aromaterapia com os ciclos femininos e os ciclos da lua. A natureza, gente, ela é muito sábia, né? A cura que a gente tem na natureza, eu digo que Deus fez o mundo e colocou todas as respostas aqui. A gente que complicou, né? A natureza, ela tem a cura intrínseca nela. E ela não cura só o nosso corpo, né? Esse contato com a natureza, ele faz a gente despertar quem a gente é. Seja andando de pé descalço numa grama, numa terra, numa areia, tomando um banho de mar, mexendo ali na terra, numa planta. Tem gente que fala abraça uma árvore, né? A natureza ela tem o poder de despertar essa. Eu acho que essa volta para quem de fato a gente foi, né? Porque a gente tem toda essa ancestralidade que viveu baseada na natureza. Então ela ajuda a gente a resgatar isso. E nós mulheres, assim como a natureza, nós somos cíclicas. E quando a gente consegue se reconectar com esse ritmo da lua, né, que tem as fases que ela está menor, que ela cresce, a gente consegue despertar a nossa medicina interior, né? O nosso lado, aquela intuição que a gente tem que parece que a gente sabe o que fazer. Quando a gente está conectado, a gente fala muito que a lua é a mulher e o sol é o homem, né? Esse yin yang que a gente fala do feminino, do masculino. Então, quando a gente se conecta com esse nosso eu feminino, a gente tem essa intuição, esse cuidado, essa magia que a mulher é diferente. Então, a gente tem o sol e a lua dentro da gente, né? Como eu falei, o yin seria a energia da lua, que é esse lado feminino, acolhimento, intuição, a pausa, a receptividade, aquele feminino de acolhimento, de abraço, de escuta, né? E o yang é aquela nossa energia solar, aquela nossa energia do fazer.
Então, na ação, o foco, a realização, o movimento, é esse nosso lado masculino que vai criar e transformar as coisas. O nosso lado feminino, ele acalma, ele escuta, ele sente, ele acolhe, mas o nosso lado masculino é que faz a gente ir para o mundo. Então, é muito importante que a gente tenha equilíbrio, né? Não é assim, vou ser só feminina, e nem você um trator e você só o masculino. Não, é esse equilíbrio. E é exatamente aí que a aromaterapia pode entrar, para fazer esse equilíbrio das nossas polaridades, tá? A aromaterapia, além de cuidar do nosso emocional, eu já falei aqui sobre o lado vibracional da aromaterapia, né? Como mudar a nossa vibração, a nossa frequência, para que a gente atraia o que a gente quer. Então, os óleos essenciais, eles vão ajudar a melhorar o nosso estado emocional e vibracional. E tudo isso é por causa da energia das plantas. Então, eu sempre falo, a gente tem aqui num frasquinho o concentrado mais puro da planta, é a medicina da natureza envasada. E a gente sabe que os nossos óleos, né, os óleos da doTERRA, eles têm um cuidado muito especial com isso, tanto de quem eles pegam a matéria-prima, né, que são agricultores locais que trabalham só com isso. Eu falo que aquela energia que a pessoa que está cultivando a planta tem interfere no fato desse óleo ser tão incrível também, né? A forma com que eles cuidam, os testes que eles fazem para garantir que de fato aqui dentro tenha a quantidade química necessária daquela planta para que ela tenha um efeito terapêutico e não só um aroma. Então, tudo isso diferencia. E quando então a gente está com esse sol e a lua, né, em harmonia dentro da gente, nasce o equilíbrio, né? A gente está em equilíbrio. Então, vamos falar das fases da lua e eu vou trazer para as nossas fases, tá? Então, a lua crescente, né? A gente fala que é a fase donzela, né? É a fase ali que a gente está crescendo, que a gente está expandindo, que a gente está buscando novos começos. É aquela. Se a gente vai pensar na nossa fase ali, é aquela fase ali praticamente da adolescência ali, que a gente está crescendo, expandindo, buscando novos começos, né? E é esse lado de crescimento. A lua cheia já é a nossa fase de mãe, né? Que a gente já está naquele estado de mais plenitude, mais abundante, que a gente quer cuidar, que a gente quer colher, que a gente quer proteger. A lua nova já é a nossa fase anciã, que a gente diz, né? É aquela fase que a gente se renova, começa a se redescobrir, né? A gente para de se olhar, talvez, como. Quem tem filho aqui sabe, né? Às vezes, quando a gente tem filho, a gente meio que se esquece e fica ali no filho. E às vezes, quando a pessoa não tem filho, essa fase acontece igual. Ela é uma fase onde você tá ali num momento, às vezes pode ser num momento profissional que você tá bem, que você tá focado, ou no teu casamento, enfim, e de repente chega um momento que você percebe, que é esse momento que a gente fala da lua nova, né? Que você é você. E daí você começa a pensar, tá, mas o que eu gosto, o que eu quero, né? E daí às vezes você tá cansada, você precisa descansar. Então isso também eu trago aqui como a fase da lua nova, essa fase mais madura, a gente começa a ter maturidade e querer, né, uma nova renovação, ter um pouco mais de calma. E a lua minguante já é a nossa fase feiticeira, digamos assim, que é aquela fase que a gente está com o nosso intuitivo ali, com a nossa intuição aguçada, a gente está numa fase de mais sabedoria, a gente já passou por um monte de coisa, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Eu sempre brinco, às vezes a gente pensa assim, lembra lá da infância, tua mãe te dizia alguma coisa, ela não sabe. E daí passava aquilo e tu pensava assim, meu Deus, como é que ela sabia? E depois, quando a gente cresce, a gente para e percebe como que ela sabia. Porque você já passou pelas coisas, você está vendo as coisas de fora e você já passou.
Então, você sabe onde é que aquilo vai dar, né? Então, a gente fala de intuição de mãe, né? Quando mãe fala, obedeça, é essa nossa sabedoria, né? Que de alguma forma ela vem. E cada fase dessas, né, da Lua também reflete um estado hormonal, né? Esses nossos ciclos hormonais, que é a fase pré-menstrual, a fase menstrual, a fase folicular, a fase de ovulação ali, né? Então, todas essas fases, elas também estão todas interligadas juntamente com essas questões. Então, aqui nós temos fases de vida, mas também nós temos fases, a Lua e os ciclos, né, femininos, de a fase que estou no pré-menstrual, a fase que eu menstruei, a fase ali que eu estou ovulando, que é aquele momento que tu tá com mais energia. Então, isso também são momentos que a gente tem que parar, reconhecer esses ciclos e utilizar uma terapia para nos ajudar neles. Então, a nossa fase donzela, tá? Que é a da lua crescente. É a nossa fase pré-ovulatória, tá? Antes da gente ovular. Laura, mas eu já tô na menopausa, eu não ovulo mais. Mas você tem essas fases, tá? Você talvez não sinta tão forte essas mudanças como quem ainda está com os hormônios a mil, mas, né, elas vão acontecendo de alguma forma ali dentro de você. Laura, mas eu não tô nessa fase quando a lua tá crescente, eu menstruei no dia da lua crescente. Não é que vai acontecer, tá? A lua junto com a tua fase. É uma analogia do que às vezes a lua faz você sentir como se você estivesse naquela fase, certo? Então vocês podem usar isso de acordo com os ciclos lunares ou de acordo com os ciclos de vocês. Eu sou uma pessoa que, como eu não uso anticoncepcional, nada, às vezes eu não sei das minhas fases. E aí eu comecei a anotar. Quando eu menstruo, eu boto lá no calendário, menstruei. E daí, quando eu vou de novo, eu boto de novo, e daí eu olho assim para. Porque eu me perco, né? Como graças a Deus eu uso óleos essenciais, hoje eu não sinto mais. Eu tinha TPM, eu tinha dor, eu tinha inchaço. Quando eu menstruo, eu penso, por isso que eu tava meio inchadinha, mas é assim, nada demais, gente. Então, isso foi algo que também os óleos essenciais me salvaram. Eu não tenho mais sintomas pré-menstruais. Aí, mal e mal, quando eu fico menstruada, eu tenho alguma cólica ali. Daí eu percebo, por isso que eu tava com dor nas costas, mas é algo assim. Só quando eu menstruo que eu percebo. Então, usem os óleos a seu favor nisso também. Então, essa fase donzela nossa, né, a pré-ovulatória, ela tem uma energia de início, de entusiasmo, de expansão, de movimento. É um momento para a gente plantar, né, para a gente sonhar, da gente colocar coisas no papel, a gente está mais aflorado, a gente está com mais vontade, a gente está com ânimo. E um desafio dessa fase é que, como a gente está com esses sonhos, com esses ânimos, com esse ímpeto, a gente quer fazer demais e não para a gente se escutar. E às vezes esse demais pode frear a nossa intuição. Uma outra frase que eu gosto muito também, a nossa alma sempre sabe, né? Então, às vezes a gente tem que parar, silenciar, respira. É por esse caminho, é isso, né? Que é uma fase também que a gente está. Claro que a gente tem que aproveitar esse entusiasmo, expansão, movimento, mas buscar, peraí, tô demais, respira para não atropelar as coisas. E aí eu trouxe alguns óleos que a gente pode usar nessa fase. Eu trouxe ali o Elevation ou a Tangerina, né? Eu adoro o Elevation. Os aromas cítricos, em geral, eles despertam a alegria, a motivação, o brilho interior, trazem leveza e vontade de viver. O Elevation, gente, é uma mistura de óleos, até deixa eu olhar bem certinho o que ele tem. Não sei se vocês sabem que quando vocês abrem aqui, vocês conseguem ver o que tem dentro do blend. Ele tem lavanda, tangerina, amíris, salva esclareia, cananga, né, que é o ylang-ylang, cânfora,
os mantos, nossa, os mantos é um óleo bem nobre, a gente não tem aqui no Brasil. Esse óleo aqui, não sei nem falar o nome, e melissa, olha só. É muito poderoso esse blend aqui, eu adoro usar ele. Ou, ai, Laura, não tenho, usa tangerina, né? Para despertar essa alegria, essa motivação. A tangerina é um óleo que a gente usa muito para sobrecarga emocional, né? Quando está muito sobrecarregado. Então, ela pode ser legal nessa fase. A bergamota. A bergamota é um óleo que restaura ali nossa autoestima, a positividade, nossa autoconfiança. Eu sou o suficiente, né? Eu consigo. Então, às vezes, aproveitar esse entusiasmo, porque às vezes tu tá entusiasmado, tu quer se movimentar, mas tu trava, porque tu tá com medo, né? E a bergamota vai te auxiliar a resgatar isso. O ilang-ilang. O ilang-ilang a gente já conhece ali, que é aquele óleo que desperta a sensualidade, o prazer. Ele ensina a gente a sentir prazer por sermos nós, né? A sentir prazer pelo existir. Ele nos conecta com a nossa criança interior. Ele traz essa amorosidade. Então, é um óleo que pode ser usado tanto para trazer esse empoderamento, como também para trazer a calma, para trazer essa permissão, para que a gente flua de uma forma mais leve e traga também esse empoderamento, porque essa questão, a sensualidade, o despertar também faz a gente se empoderar, né? O vetiver. O vetiver já é um óleo aterrador, então a gente vem com ele para trazer essa firmeza, essa presença, para enraizar os nossos sonhos. É uma fase de sonhar, então eu preciso aterrar, beleza? Eu quero tal coisa. Volta, vamos encontrar como, né? E o vetiver vai te fazer essa calma, esse aterramento. Respira, executa. Respira e executa, né? Para não ficar aquele trator que nem eu digo. O patchouli, gente, ele é um óleo. Eu sempre falo que eu tinha pavor do patchouli. A primeira vez que eu inalei ele, eu ganhei uma vez, ele numa promoção. E quando eu cheirei, eu disse, credo, que óleo mais doce, que horror. Agora eu adoro. E aí eu fui ler o emocional dele na época, e eu lembro que ele falava muito que era aceitação com o nosso corpo, enfim. E eu sempre fui muito crítica comigo, até hoje eu sou, né? Mas entendi algumas coisas ali naquele momento. E aqui, ele está aqui justamente para isso. O corpo é o templo do meu poder, para a gente honrar o nosso corpo, para a gente se permitir, para a gente ter força, para a gente se permitir sentir, para a gente se permitir chorar quando tem que chorar, rir quando tem que rir, ser a gente, sabe? Patchouli traz esse feminino, mas ele traz essa força também, esse centramento, esse poder pessoal. Isso é muito legal. E o Whisper, que é aquele nosso blend ali da mulher, né? Que traz esse equilíbrio entre o feminino e o masculino. Ele traz essa gentileza, essa autoaceitação, esse empoderamento. Então, são blends que a gente pode usar em todos os ciclos, né? Mas nesse ciclo aqui ele vai nos auxiliar nisso, né? A ter essa autoaceitação, porque nessa fase também a gente está naquele quem sou eu? Ai, assim não é legal. A gente às vezes olha para o outro e quer se comparar. Então, esses olhos vão auxiliar nisso também. E aí a gente vai para a fase mãe. A fase mãe ali, a fase da lua cheia, é a nossa fase ovulatória. Então, ali, quando a gente está ovulando. Essa fase é a fase que a gente está ali a mil. Então, é a fase da abundância, da generosidade, da plenitude. É um momento que a gente está muito aberto para compartilhar, para irradiar, seja amor, seja os nossos dons, seja o nosso servir, né, o nosso trabalho. Então, a gente está ali muito fazendo, né, gerando, mas ela tem o desafio de que às vezes a gente está cuidando demais dos outros e esquecendo da gente. E a vida é um equilíbrio, a gente sempre tem que dar e receber, né? Se a gente está só dando, a gente entra em desequilíbrio.
Então, existe essa necessidade do dar e do receber. Às vezes a gente fala do dinheiro, né? Dinheiro é uma energia de troca. Então, quando você, digamos, você foi na psicóloga, você paga um valor para ela. E aí não é, ela só me atende porque eu estou pagando ela. Não, ela está ali prestando um serviço para você e ela está te ajudando. A sua moeda de troca naquele momento é monetária, é o trabalho dela e você vai pagar por isso, certo? O que às vezes as pessoas acham, ai, mas tem que ajudar, mas tem que. Existe um equilíbrio para tudo. Então, inclusive, eu trouxe aqui o dinheiro, mas isso serve para tudo. Tudo é uma energia de troca, né? Então, aqui eu estou dando um conhecimento para vocês, né? E de alguma forma eu também recebo, muitas vezes, conhecimento, a gente recebe de outras maneiras, sempre que você doa, volta alguma coisa para você. Quando esse equilíbrio para de acontecer, fica ruim, né? E que óleos a gente pode usar nessa fase mãe, nessa fase ovulatória? Novamente, o nosso Whisper, eu falei que ele dava para usar em todas as fases, que é para trazer esse feminino equilibrado, essa conexão com a gente, com o nosso corpo, com eu, mulher, né? Não só eu, mãe, mas eu, mulher. Às vezes a gente está fazendo, outro, tá, e eu, né? O que que eu quero, o que que me dá prazer, o que que eu gosto, né? Olhar um pouco para gente. O lavanda, né? Que vai trazer essa calma, é o nosso óleo da comunicação, né? Ele traz a nossa verdade para o mundo. Ele ajuda a curar feridas emocionais, a relaxar o coração, a entender que tudo que a gente é suficiente, né? Então, ele vai fazer com que a gente comece a se perceber e se permitir, né? Trazer a nossa verdade para o mundo. O nardo, ele é um óleo muito voltado para perdão, para gratidão, e ele nos conecta muito com o nosso lado espiritual. Então, ele desperta aquele nosso amor incondicional, a compaixão, é aquele amar sem a gente se perder da gente, né? Eu posso amar, mas me amar também. Então, ele é um óleo que trabalha muito essa questão do perdão, da gratidão, e ele nos conecta novamente com o nosso lado espiritual. E o gerânio já é aquele floral, né, que traz aquela energia do amor, além de ele equilibrar, né, os nossos hormônios, o Whisper também vai ajudar no equilíbrio hormonal. O gerânio ele traz essa função de eu me nutro ao nutrir o mundo, né? Eu consigo me nutrir o mundo, ao nutrir o mundo, isso volta para mim. Então, essa coisa de abundância, essa amorosidade, esse feminino, né? A gente estou falando mais breve de cada um deles, porque a gente já falou mais pontualmente de cada um, né? Mas até para despertar o interesse de vocês, esse me chamou a atenção o gerânio, eu vou lá no meu livro ver tudo que ele significa. Aí me chamou a atenção esse lado do nardo, eu vou lá dar uma olhada no nardo, né? Para começar a utilizar e começar a se entender. E aqui eu dei uma dica de ritual, né? Quando tá nessa fase, fazer uma automassagem com o whisper e o gerânio. Ou pode ser, não tem o whisper lá, ó. Pode ser o ylang ylang e o gerânio. Depois do banho, pode misturar com óleo de coco, pode misturar com creme neutro. E faz uma massagem aqui no abdômen, na perna, ali, principalmente no interno da coxa, né? Pode fazer movimentos de baixo para cima, né? No sentido da linfa, aqui na barriga também, pode passar. Depois pode passar para hidratar o corpo, né? Mas isso ajuda a gente a. Esse toque é importante para a gente se sentir, né? Para a gente se conectar. E o óleo já vai fazer o papel dele. E aí depois a gente entra na fase feiticeira, né? Da lua minguante, que é a pré-menstrual, né? Que a gente sabe que é a fase que a gente começa a ficar mais. Eu brigo mais porco-espinho, assim.
Então, a gente já está numa fase mais introspectiva, mais de limpeza, mais intuitiva. A gente quer ficar mais quietinha, a gente está mais, não digo desanimada, mas essa fase, a introspecção, eu quero ficar comigo, né? Quero ficar quietinha. E é um momento, às vezes, da gente parar um pouco e se ouvir. O que eu estou fazendo? Está me levando para onde eu quero? É isso que eu quero para minha vida? Eu estou no caminho certo? Eu tenho que fazer algum movimento diferente? Às vezes é um momento de você parar e se ouvir. E às vezes, nesse momento, o grande desafio é que as nossas emoções elas ficam muito intensas. Então a gente se critica, a gente está cansado, a gente começa a reclamar muito e a gente tem que parar e olhar. Isso seria a sombra desse lado, né? Para pensar assim, tá, o que está acontecendo? Ali, como eu falei, né? Por que eu estou assim? O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? O que não está legal? Para mim ir trazendo isso, né? Para me entender, para depois eu poder corrigir. E aí, o que eu posso usar durante esse período? A salva esclareia, além de regular os nossos hormônios de uma forma incrível, ela vai trazer esse acolhimento, essa calma, de eu confio nos ciclos da vida. Eu sempre conto que um dia eu estava com cólica, eu estava sentada aqui, e eu olhei aqui, tinha salva esclareia, daí eu peguei, gente, eu nunca usei esse óleo. Eu realmente, eu comprei e não tinha usado. E daí eu estava aqui, eu estava com cólica, eu disse, ai, não vou me levantar. Botei 2 gotas embaixo da língua, tomei um gole de água. E larguei o óleo aqui e segui fazendo, de repente meu Deus, passou. E passou assim, ó, a minha cólica. Desde então, agora é o meu preferido. Eu usava muito o Clarical, meu Rolon, né? Mas às vezes o passar a gente esquece, às vezes eu não queria ficar com o cheiro do óleo, daí eu não queria passar. E o Salve Esclarelli eu já foi mais prático para mim, né? Então, fica a dica aí para equilíbrio hormonal e cólicas, enfim. Mas ele é um óleo que também nos conecta com o nosso sagrado, com o nosso espiritual. Então, ele traz esse lado feminino e espiritual também. Mais uma vez, o gerânio, porque ele também traz esse equilíbrio hormonal, né? E ele faz uma harmonia ali do emocional com o nosso amor próprio em tempos de transformação. Então, aqui é um tempo que a gente está quieto. É um óleo que vai nos conectar com a gente, com o nosso lado feminino. Então, vai ajudar nas questões físicas, mas também a gente a se conectar com a gente. O olíbano, né, que é o nosso rei dos óleos, ele vai abrir ali o nosso canal intuitivo, ele nos conecta com o pai ou com a força maior que a gente acredite. Ele traz a nossa sabedoria interior, ele nos acalma, ele nos aterra. Então, ele traz ali eu a me conectar com a minha verdade, com o que eu acredito, com o que eu quero. Então, o lavanda ajuda eu a falar a minha verdade. O olíbano me ajuda a me conectar com a minha verdade. O que de fato eu quero? Eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque eu quero fazer por alguém? O que eu, né? Eu vim para esse mundo por algum motivo. É esse? Eu estou sentindo mesmo que é isso que eu tenho que fazer? E a Sempre Viva, gente, o Helichrysum é um óleo que eu sou apaixonada. Eu falo, às vezes a pessoa fala, ai, mas ele é muito caro. Vale cada centavo. Eu sou apaixonada por esse óleo. Ele é um óleo que ele cura traumas profundos. Eu já vi, nossa, inúmeras histórias incríveis dele. Ele traz essa força, o renascimento. A Sempre Vive é uma flor que ela não morre ali, sabe? Por mais ser uma série, ela renasce ali. Então, ali eu me liberto para florescer. Então, em momentos muito difíceis, ele é um óleo que vai te ajudar muito, né? Então, pode ser utilizado nessa fase também. A fase anciã, então, ali da lua nova, né? Que é quando a gente menstrua. Então, ali a gente fica numa energia de recolhimento, mais essa introspecção, né? É um momento da gente voltar para dentro da gente para renascer. Então, a gente está fazendo uma limpeza, né? E o desafio desse momento é a gente resistir essa pausa
né? E não se permitir descansar. É óbvio, gente. Ah, tá. Então, quando eu tô menstruada, eu não trabalho, eu fico na cama, eu fico. Não, né? A vida continua. Mas entender que talvez não seja o momento ali de você estar fazendo algo que é muito difícil para você. Isso é de cada um. Sei lá, eu tenho um super evento aqui que eu quero participar, e daí eu vou lá, e daí eu tô bem nessa fase. Às vezes tu vai ir e tu, tô com uma cólica, eu não tô legal, daí tu vai lá com uma. Tu nem consegue atrair as pessoas que tu gostaria de atrair porque tu não tá bem, né? Claro, são momentos e momentos, pode ser que aquele evento também te traga o que tu estava buscando e você melhore. O que eu quero trazer aqui é a gente entender que talvez seja um momento que você vai parar, respirar, entender o que está acontecendo para seguir a sua vida, né? Então, ali, usar o Claricalme, que eu falei. Então, ele é um blend feminino que ele trabalha muito essa parte emocional. Eu sempre falo que me ajudou muito na TPM, ansiedade. Ele reduz os desconfortos físicos ali, né? Seja da menopausa, da TPM, ele ajuda muito nessa parte hormonal. E ele ajuda a gente a se abrir a nossa vulnerabilidade, a gente a ser vulnerável, a saber que eu posso chorar, eu posso rir, eu posso não ter feito uma coisa certa, eu posso pedir desculpa, eu posso pedir perdão, eu posso perdoar, eu posso admitir que eu errei. Então, a gente trazer esse momento que às vezes a gente, nessa fase, a gente está meio teimosa, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, utilizar ali. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava numa convenção aqui da Doterra, e a gente está lá, a gente quer aproveitar, né? E eu não estava bem, estava com cólica, daí eu comecei a passar. Aí eu passava na mão, cheirava, e daí aquilo começou a me acalmar, a me aliviar. Eu já estava naquele assim, eu queria me enfiar dentro de uma bolha, e lá todo mundo fala contigo, gente, eu não queria ver ninguém, eu pensei, socorro, hoje não. Mas daí eu passei, inalei o óleo, pronto. Fui voltando ao meu eu, aproveitei o dia. Daí de noite, tá, agora eu não quero socializar, quero ir pro hotel, quero descansar. Entendem? Esse é o equilíbrio. Não é assim, agora menstruei, não vou mais ir, vou ficar aqui no hotel. Não. Eu tenho óleos essenciais para me ajudarem a lidar com esses momentos. O Deep Blue é um óleo que a gente pode usar ali para relaxar essas dores físicas, emocionais. Eu usava no início, eu não conhecia o Claricalme, então logo que eu comprei meu kit de óleos, eu usava muito o Deep Blue e a lavanda para cólica. Eu tinha bastante cólica e muita dor nas costas quando eu ia menstruar. Então eu passava ali o Deep Blue e a lavanda nas costas, no baixo ventre aqui, e me ajudava a relaxar bastante. E o Deep Blue é um óleo que ajuda a gente a soltar esses ressentimentos. Então, a gente deixar ir. Saber, às vezes, que as coisas que dói também nos ensinam. Então, alguma coisa eu aprendi com isso, né? Deixa aí, aprendi alguma coisa com isso, vou me tornar alguém melhor, é sobre o outro e não sobre eu, né? Então, o Deep Blue ajuda também a trabalhar essas dores mais profundas emocionais também. O tomilho, gente, é um óleo que desperta a força interior, é o óleo da coragem. Então, eu sigo em frente com confiança. Tomilho é um óleo que trabalha muito bem a nossa parte de rins, e o rim tem a ver com medos, né? Então, é um óleo bem interessante da gente utilizar. O tomilho também a gente pode passar aqui na região dos rins também, fazer compressa com ele, bem interessante. A mirra assim como o líbano nos conecta com o pai, a mirra nos conecta com o feminino, né? Ela promove essa conexão espiritual com o lado feminino. Ela traz nossa sabedoria. Então, eu me encontro no silêncio. Então, para a gente fazer uma meditação, uma oração, a mirra é um óleo. Tem muitas religiões que utilizam, né, a mirra em rituais, assim, para trazer de fato essa conexão, né? Da gente se encontrar lá dentro da gente.
E trouxe aqui a camomila e o patchouli, ali uma dupla, que acalmam e acolhem a alma, né? A camomila é o óleo do propósito, né? Então, essa conexão do meu propósito, com esse empoderamento que o patchouli traz, eu confio no tempo da vida. Então, eu sei que eu posso confiar que as coisas vão acontecer, eu me acalmo e eu realizo. Então, aqui, uma dica de ritual, uma compressa morna ali no baixo ventre com claricalme e algumas gotas de mirra, né, para colocar ali. Pode colocar no teu difusor, às vezes coloca no banho, faz um escalda-pés, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Eu estou dando algumas dicas aqui. Então, aqui fiz um resumo de tudo, né? A fase crescente, trazendo essa da lua crescente nessa fase donzela, um momento de expansão, de criar, tangerina, vetiver e lang-lang. A lua cheia, a nossa fase mais mãe, fase da plenitude, onde a gente está ali com o amor nas alturas. Então, lavanda, gerânio, nardo. A minguante, que é a nossa fase mais feiticeira, que a gente está com a intuição mais aflorada, um momento de transformação, a sal e o olíbano sempre viva. E a lua nova, que é a nossa fase mais anciã, da sabedoria, da renovação, dos novos caminhos, mirra, tomilho, claricalmo. Então, aqui, gente, o que eu quero dizer é que não existe fase melhor, fase pior, né? Cada uma vai ter suas potencialidades, né? Seus dons, seus desafios, e a gente tem que honrar todas as fases, né? Porque é quem somos. É o que eu falo, sempre vai ter, a gente pode ter os nossos picos e os nossos vales, aqueles momentos que a gente tá uau, muito bem, e aquele momento que eu digo que a gente tá no embaixo do bumbum do cachorro, para não falar outra coisa, né? Mas a gente pode voltar, né? Então, a gente saber, né, que tudo é cíclico, que a gente pode lançar mão de algumas coisas para a gente ir melhorando e aproveitando cada fase. E aí eu trouxe algumas dicas ali do que a gente pode usar, né? Então, colocar os óleos no difusor, escolher daqui a pouco de acordo com as fases. Ah, eu vou colocar, agora eu sei que é lua crescente, vou colocar tal óleo. Ah, vou fazer uma automassagem, né? Ah, eu sei que eu tô na fase pré-ovulatória, então eu vou fazer uma massagem com alguns daqueles óleos que eu falei, né? Os banhos aromáticos, seja você pingar uma gotinha no canto do box, seja você tomar um banho de banheiro, seja você fazer um escalda-pés. A inalação consciente, que é algo que eu falo muito, né? Que é importante a gente pingar o óleo na mão e fazer essa inalação consciente, sentir, respirar, deixar aquilo até que a gente veja que a gente não está com o pensamento a mil, a gente conseguir se conectar, né? Ele pode nos ajudar a abrir muitas portas, a vir muitas ideias. E aqui até foi uma sugestão diário lunar, né? Para você colocar o que você está sentindo. E hoje eu usei o Whisper porque eu estou ali na, na lua crescente, eu resolvi usar o Whisper e eu senti tal coisa. Daí você coloca ali, né? Vai, porque aí depois no próximo ciclo você pode olhar, será que eu estou sentindo a mesma coisa? Como é que eu lidei com aquilo? Daí você às vezes até já sabe, então quando eu sentir assim é o Whisper que eu tenho que usar. Então você pode fazer isso também. Então, a aromaterapia eu trago aqui como uma ponte, né? Entre a nossa conexão com a natureza e nós, o material com o espiritual, né? Cada gotinha de óleo essencial, ela tem essa essência, seja da terra, do sol, da chuva, da lua, né? A planta tá imersa na natureza. E ela faz a gente se lembrar que nós somos partes dessa natureza, por mais que a gente esqueça disso. E eu sempre falo, né, que ter hoje um difusor com óleos essenciais em casa é trazer uma floresta para dentro do teu lar, né? Porque hoje, às vezes, a gente não tem conexão com a natureza. Hoje eu moro numa casa, num condomínio que tem muita natureza. Mas antes eu morava num prédio, né? Que não tinha, né? Eu quero fazer pisar na grama, só se eu descesse lá na rua.
na grama que é aberta para a rua. Não sei se eu queria pisar naquela grama, enfim, né? Então, tinha essa questão também. Então, ter hoje os óleos essenciais é uma forma de a gente trazer a natureza para o nosso lar, para o nosso ambiente de trabalho, né? Quem trabalha com pessoas, você ter isso ali para receber as pessoas também é um ato de carinho com essas pessoas, né? De valorizar essas pessoas. Está fazendo bem para essas pessoas. E aí eu quero, para finalizar, falar de um óleo que esse mês ele está na promoção, gente. Estamos com 10% de desconto no gengibre, que é o óleo do empoderamento. Esse óleo, gente, ele tem um poder, ele ensina a gente a estar mais presente, participar da vida. Ele ensina a gente que para a gente ter sucesso, a gente precisa estar comprometido com a vida. Ele trata aquele vitimismo, aquele sentimento de impotência, de que eu não posso controlar, que eu não quero assumir responsabilidades. Ele traz uma mentalidade mais guerreira, onde eu crio a minha vida. Eu não espero que as circunstâncias mudem, eu mudo as circunstâncias, que nem eu falei na última aula, né? Eu não resolvo os meus problemas, eu mudo minha vibração, meu estado emocional, meus pensamentos e os problemas se resolvem. Então, o gengibre traz isso de que eu não preciso esperar nada acontecer, eu crio, né? E eu, né, traz responsabilidade pelas nossas ações ou falta delas. Então, isso aconteceu. Foi porque o fulano. Não. O que você fez e o que você não fez? O gengibre te traz isso. Então, é um óleo incrível para a gente usar para ir para a vida, né? Para a gente se movimentar. E ele tá aí na promoção, em 2 promoções, né? Ele tá com 10% de desconto de 15 ml e tem a promoção lá do gengibre e da canela que, gente, a dupla é perfeita, eu já falei disso numa aula, né? Que é uma dupla perfeita para expandir energia para ir para o mundo, e ganha a coisinha para fazer o biscoitinho em formato de óleo, que eu achei um amor, tá aí os dois também. Então são 2 promoções aí que vocês podem aproveitar ele. Inclusive, hoje de noite vai ter aula falando das promos, não percam. E para encerrar aqui, então, ser mulher é ser lua, né? É mudar e permanecer inteira, porque a lua ela não é cortada, né? A gente só vê um pedaço dela em determinados momentos, ou a gente vê ela inteira. E é assim que a gente muda, mas a gente continua sendo nós, só que vai mudando. Então, vamos aprender a honrar os nossos ciclos, e agora a gente sabe como lidar com eles também, usando aromaterapia. E como eu falei lá no início, né? A nossa alma, ela sempre sabe o caminho. Então, se escutem, se permitam, para que a gente consiga sempre dar o melhor de nós, né? O máximo que a gente puder. Quando a gente entrega de verdade o nosso melhor, às vezes não foi tudo que você queria, mas foi o teu melhor daquele momento, daquele teu ciclo. E é importante que a gente respeite isso e a gente pode usar os olhos para facilitar aí este processo. Deixa eu ver se eu acho vocês aqui de novo. Deu. E aí, pessoal, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Oi, Simone, posso mandar sim o material depois. Eu mando ali no grupo, tá? É legal, né? Sabe que eu estava procurando uns materiais outro dia num caderno que eu tenho, que eu vou anotando tudo, e eu achei uma aula que eu tinha assistido disso lá no meu início, em 2020. Eu tenho meu caderninho ali, às vezes eu acho ouro neles. E eu tinha visto uma aula sobre isso. Eu lembro que quando eu vi essa aula, eu pensei assim: meu Deus, que legal! E eu não conhecia a maioria dos óleos, daí eu fiquei com vontade de comprar tudo. E aos poucos eu fui experimentando eles e fui aprendendo mais sobre eles. E foi super legal. Eu disse, eu vou trazer isso para as gurias, porque tem tudo a ver, né, com nós mulheres. E eu nem sabia que hoje ia ter tal da super lua. Olha aí, ó. Já vamos escolher um óleo. É lua cheia, né? Vamos escolher um óleo aí, se conectar e fazer os nossos planos. E lembrar, né, o que eu preciso deixar ir
pro meu novo começar. Que escolhas eu faço hoje para que eu possa fazer as escolhas do amanhã, né? Então, às vezes, a minha escolha hoje vai determinar o que eu posso escolher amanhã. Então, reflitam sobre isso e usem os olhos a favor de vocês para que a gente consiga aí dar o máximo da gente no potencial de fato que a gente tem para jogar aí para o mundo, tá bom? Um beijão, pessoal. Obrigada pela presença e até a próxima.